pessoal, sejam bem-vindos ao CAT Artes. Hoje o CAT Artes apresenta para vocês um pequeno resumo sobre o teatro brasileiro e espero que vocês gostem. O início da história do teatro no Brasil está atrelado ao processo de catequização dos povos indígenas, realizado no início da colonização do país. Nesse período, os jesuítas utilizavam o teatro como instrumento de transmissão dos valores católicos. Para isso, as peças eram construídas contendo referência da cultura indígena, em essencial, associação às suas crenças e dogmas da Igreja Católica. No século XVI, o teatro dos jesuítas é o primeiro período da história do teatro no Brasil e tem o padre José de Anchieta como principal representante. Neste momento, as peças eram escritas em tupi, português e espanhol. As encenações aconteciam nas praças, igrejas e escolas, inclusive por se tratar de um instrumento de ensino religioso. O teatro acabou se tornando matéria obrigatória nas instituições de ensino. As encenações eram feitas de forma amadoras pelos indígenas, portugueses e futuros padres. Nesse período, os autos sacramentais, estilo teatral, caracterizado pela dramaticidade, tinha destaque em detrimento de outros gêneros, como a comédia e a tragédia. Entre eles, são de autoria de Anchieta, auto de pregação universal e na festa de São Lourenço. E o teatro ainda tem seu papel como instrumento de educação, presente na utilização feitas pelos jesuítas, por exemplo, ainda pode ser encontrado nos dias atuais. Ele se faz evidente na inserção dessa linguagem artística nas escolas, mas também pode ser observado nos espetáculos apresentados para o grande público, cujas temáticas promovem reflexão sobre questões sociais, políticas e culturais. No século XVIII, o caráter educacional do teatro volta a ser valorizado e, com isso, além das igrejas e escolas, essa linguagem artística passa a ter locais específicos para suas apresentações, casa da ópera ou casas da comédia, que se espalha pelo país. E essa existência de uma estrutura física para apresentação teatral cria uma demanda de contratação de atores para realizar encenações durante determinado período. Apesar do reconhecimento do papel social do teatro, os atores ainda são vistos com certo preconceito. As mulheres eram proibidas de atuar, por isso, os homens encenavam os papéis femininos e se transvestiam. Até o início do século XIX, os elencos eram formados por pessoas mais pobres, em geral negras, que usavam maquiagem para cobrir o rosto. A história do teatro no Brasil é caracterizado pela vinda da família real portuguesa. Com isso, são promovidas diversas mudanças no que diz respeito ao consumo dessa linguagem artística no país. Uma das mais importantes é a criação dos primeiros grandes teatros nacionais, que se faz parte em decorrência do decreto de 28 de maio de 1810, assinado por Dom João VI. Os espaços foram ocupados pelas companhias teatrais que cada vez mais chamavam a atenção da elite brasileira. E nesse período que surge a primeira companhia brasileira, que tinha João Caetano na direção. Ele esteve à frente de espetáculos como O Príncipe Amante da Liberdade ou A Independência da Escócia. No século XIX, período romântico,
O sentimento da identidade nacional ganha destaque no período posterior à independência do Brasil. Esse nacionalismo que se observa no movimento literário do romantismo também pode ser observado nas produções teatrais que incorporam mitos, como a grandeza territorial, igualdade e hospitalidade do povo brasileiro, especialmente as da autoridade de Joaquim Manuel de Macedo. Outro nome de destaque no período é Martins Pena. Ele é apontado como fundador do Teatro Nacional, devido à quantidade e qualidade das peças que escreveu. Pena, em aproximadamente 10 anos, Pena escreveu 28 trabalhos que ganharam muita popularidade e foram fundamentais para a consolidação da história do teatro no Brasil. O teatro é o ramo da arte performática, relacionada à performance e à representação de história na frente de uma plateia ao vivo, usando uma combinação de discurso, gestos, cenário, música, sons e espetáculo, que busca estimular e exercitar o espectador. A mente também desempenha um papel importante no teatro, uma vez que essa expressão artística é decifrada de acordo com a percepção e a imagem do espectador. Todas as peças têm elementos comuns que caracterizam essa arte. O Cat Art vai ficando por aqui e agradece pela sua participação. E até a próxima, se Deus quiser.